e deu espaço para os muçulmanos. E aí eles tomaram de conta. Tá? A missão nasce da vontade soberana do Espírito, ou seja, quem comanda tudo, quem manda em tudo, quem decide tudo é o Espírito de Deus. É por isso que nós oramos, irmãos. É por isso que nós não podemos nos mover sem pedir a direção do Espírito de Deus. Ninguém que... você não pode... minha vida eu toco. Não é assim que funciona. A vida da igreja tem que ser orientada pelo Espírito de Deus, e somente pelo Espírito de Deus. Irmãos, agora, como a igreja se contaminou de vez com essa questão política, vai sair um documentário que eu recomendo vocês assistirem, da Brasil Paralelo. E nesse documentário da Brasil Paralelo, eles vão tratar exatamente da força política que a igreja se tornou hoje. E aí teve um que até ficou feliz: nós vamos ter uma teocracia no Brasil. Aonde nós vamos ter teocracia? A teocracia nem dentro das igrejas está funcionando. Nem dentro das igrejas a teocracia está funcionando. Ou seja, Deus elege uma pessoa e por meio daquela pessoa Ele comanda o povo. Nem dentro da igreja está funcionando teocracia. Vai funcionar fora da igreja? No país? Sabe quando o Brasil vai ser um governo teocrático? Nunca. Irmãos, não se iluda com a igreja não foi chamada para isso. Nosso trabalho não é político, não é partidário. Nós só cumprimos a nossa obrigação como cidadão. Vamos lá e votamos. Mas nós não fomos chamados para fazer política partidária nem ideológica. O fato de colocar lá, vamos colocar lá um presidente crente, vai mudar o quê? A roubalheira vai continuar do mesmo jeito, a safadeza vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. E a bancada evangélica está fazendo o quê? Vamos colocar uma bancada evangélica lá, a bancada evangélica está fazendo nada. Qual é a representatividade disso aí? Temos uma bancada evangélica enorme. Eles estão fazendo o quê? Só isso. Ação efetiva, pouca ação efetiva. Pouca. Então, mas não vai adiantar nada. O que funciona é Deus escolhe uma pessoa para orientar o povo, e o negócio do Senhor nessa era não é política, é salvífica. Deus está pouco se interessando com os movimentos políticos que acontecem, até porque quem toma conta de tudo é Ele. Então já está tudo certo, tudo decidido. Então Ele manda em tudo. Então nossa preocupação básica é não tornar o Brasil em um governo teocrático, e nem tornar o Brasil um país evangélico, um país crente, que isso também é utopia, isso nunca vai acontecer. Por mais que nós trabalhemos aqui incessantemente, se os crentes das igrejas se convertessem de verdade e trabalhassem exaustivamente, o Brasil não seria um país evangélico. Não seria. Ela até poderia ter uma quantidade de crente maior, mas a bandalheira continuaria do mesmo jeitinho. Aquele oficial que serviu o comando a Jesus exerceu uma coisa importante ali. Sim, em cada momento da história exerceu. Hoje a gente vê que não está funcionando. Portanto, nossa esperança não está nem em cavalos e nem em seus cavaleiros. Nossa esperança está em Deus e somente em Deus. Em cumprirmos o nosso papel de igreja missionária, de igreja evangelizadora. Esse é o nosso trabalho. Nós não temos que nos envolver com política identitária nem ideológica. Não é o nosso chamado. Não é o nosso chamado, não é a nossa vocação. A nossa vocação é evangelizadora, é missional, não é política. Amém, meus irmãos?
Da política mundial, cuida Deus. E da política local, cuida Deus também. Vamos cuidar do nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Evangelizar. Se essa bancada dita evangélica tivesse funcionando direitinho, estaria convertendo os pessoal lá. Cadê? Então, meus queridos, nosso trabalho é evangelizador, não político, identitário, nem ideológico. Então lá, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ah, mas é para os irmãos não ficar tristes no que eu estou falando? Tem pessoas que têm chamado para a política? Tem, não nego isso. José é um exemplo, Daniel é outro exemplo, Moisés é outro exemplo. Mas esse não é a nossa função. Se Deus tem os seus escolhidos para essa área, Ele vai colocar o cidadão lá, mas para fazer a diferença, não para ficar igual. E eu acredito que tem pessoas que têm chamado para esse meio. Mas quem tem chamado para esse meio, faz a diferença. Só que o mal é tão grande no mundo, que esse cidadão que realmente tem esse chamado, ele consegue fazer pouca diferença. É igual agora o pessoal está elegendo o ministro Mendonça como o Messias da vez. O ministro Mendonça não vai fazer nada, meus irmãos. Nada. A bandalheira vai continuar do mesmo jeitinho. Uma andorinha só, num antro perdido, não faz verão, meus irmãos. Então o nosso negócio é aqui, é com Jesus e com as almas. O livro de Atos é, na verdade, os atos do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceriam retraídos. Ou seja, se o Espírito não tivesse sido derramado lá dentro dos apóstolos, eles estariam lá dentro das igrejas. Estariam lá dentro do cenáculo até hoje. Acho que ela teria morrido tudo lá dentro. Escondidinho. Uma coisa interessante aí, Barnabé, separa de Barnabé e Saulo. Por que ele levou Marcos que não estava preparado para aquilo? Porque foi um desejo de Barnabé, que era sobrinho dele, né? Quando você pega uma pessoa que não está preparada, que não está cheia do Espírito Santo, é isso aí. Não, mas aí depois que ele se converteu, que ele amadureceu na fé, o primeiro evangelista a escrever os evangelhos não foi Mateus, foi Marcos. O texto de Marcos é usado como base para o evangelho de Lucas e de Mateus. Mateus usa o evangelho de Marcos como base para o evangelho deles. Não é que ele se levantou, ele ficou amedrontado mesmo com o trabalho. Porque quando você não está cheio, é isso aí mesmo. Mas aí depois, lá na frente, você lê as epístolas de Paulo, principalmente 1 Coríntios, Timóteo, ou 2, acho que é 2 Timóteo, ele vai dizer, ele vai falar sobre João Marcos, que muito ajudou na evangelização também. Então você vê que você precisa estar capacitado, cheio de Deus, para você entrar nesse ninho de vespeiro aí, que é a evangelização. É um ninho de cobra. Avança. Cada evangelista pregou, escreveu o evangelho na cada lugar, né? João escreve para os gregos, a mente rebuscada, refinada. E Mateus está escrevendo para judeu, dizendo, tudo que vocês viram lá no Antigo Testamento se cumpriu cabalmente em Jesus Cristo. A irmã vai ter que ver assim mesmo. O primeiro nome da genealogia lá de Mateus é Abraão. E termina lá em Davi. Por quê? Porque ele precisa provar que Cristo veio da linhagem de Abraão e de Davi.
Aí você pega a de Lucas. A de Lucas começa aonde? Qual é o primeiro nome da genealogia de Lucas? Adão. Porque Lucas precisa mostrar que ele tem origem humana, ele foi humano como nós. E Marcos tem genealogia? Hã? Marcos tem genealogia, sim ou não? Não, Marcos não tem genealogia. Por que é que Marcos não tem genealogia? Porque servo não se coloca genealogia de servo, de escravo. Jesus veio como o quê? Como servo. Então Marcos não poderia colocar lá a genealogia, porque não se coloca a genealogia de servo. E de João? Tem genealogia em João? Não. Por que não tem genealogia? Porque João quer mostrar que Cristo é Deus. Se Cristo é Deus, ele não nasceu, ele não passou a existir em algum momento, portanto não tem genealogia. Certo, meus irmãos? Então, o que eu aprendi é que João escreveu para a igreja. Sim, ele escreveu para a igreja, mas o intento dele era alcançar a mente grega. Mas é para a igreja. Todos os evangelhos são para a igreja. Sim, mas Lucas escreveu separadamente para a igreja. Todos os evangelhos foram escritos com um propósito para cada pessoa. Mas todos os evangelhos foram escritos para a igreja. E foi escrito individualmente. Cada um escreveu o seu. Protocolo de envio missionário da igreja primitiva. Qual é o protocolo? O protocolo é esse aqui que tem que ser seguido até hoje. Esse é o protocolo de envio. Qual é o primeiro? Culto e jejum, preparação. Vai para o campo missionário? Se prepara primeiro. Como? Orando, jejuando e estudando. Olha lá. A liderança busca ativamente a Deus, cultivando um ambiente de reverência e consagração. Segundo, voz do Espírito, chamado. Deus escolhe e separa especificamente seus melhores obreiros, Paulo e Barnabé. Esse é o protocolo, irmão, que tem que ser seguido até hoje, porque aonde a gente coloca a nossa mão podre, a gente estraga. Aí a gente quer inventar outras formas, outras maneiras, outros métodos de evangelização, aí fica fazendo reunião, não sei o quê. Irmão, está aqui o protocolo, é esse aqui, segue o protocolo que vai dar certo, meu Deus do céu. Só que eu não acredito em irmão podre, como o irmão está falando. Porque se nós somos servos de Jesus Cristo, como nós estamos mais podres? Sim. Aqui eu tenho que ser que nem aquele personagem que tinha lá na Praça Nossa lá. Já até morreu, a velhinha lá. Nos mínimos detalhes. Mão podre que eu falo é no sentido que a gente quer arrumar o que já está pronto. Os irmãos entenderam agora? Quando eu digo mão podre é isso. Nós queremos arrumar o que já está arrumado. Olha o protocolo de trabalho é este aqui, meus irmãos. O protocolo de trabalho para a igreja enviar os seus missionários, os seus obreiros para a obra é este daqui, ó. Culto e jejum. Essa mão um pouco tem um propósito para a gente não conhecer a palavra. E as pessoas que têm gatinho na fé? Vai ficar meio ingrato. Então lá, a voz do Espírito, porque quem é que vai chamar? É o Espírito Santo. Não somos nós que escolhemos, irmãos. Se a gente for pelas nossas escolhas, o que aconteceu? Qual foi a repreensão que Deus deu para Samuel? Você olha mistério, É isso que nós fazemos. visão espiritual. Nós olhamos só o quê? A capa. E se a gente for pelo que a gente vê, vai dar errado. Por isso que quem decide é ele que decide. É ele que diz quem vai ocupar cada coisa dentro da obra de Deus, não é o homem. Não sou eu que vou decidir. Você vai ser isso, você. Não sou eu, irmão.
Quem faz isso é o Espírito de Deus. Eu só preciso estar o quê? Atento. Para ver e perceber para onde que o Espírito quer direcionar essa pessoa. Eu só preciso estar atento. Mas quem vai chamar é o Espírito de Deus. Então lá, a voz do Espírito. Deus escolhe e separa. E quem ele separa? Ele separa qualquer um? Os melhores. Não os melhores no sentido de eu sou melhor do que o outro. Não. No sentido de que os que estão preparados e capacitados. É esse que ele vai chamar. Porque Deus não vai fazer uma covardia de chamar alguém que não está nem preparado e nem capacitado. Por exemplo, eu fui chamado, no meu caso é esse, estou falando do meu caso. Eu fui chamado para fazer exatamente o que eu faço até hoje, ensinar, é o que eu sei fazer. Eu não sei nem pregar, mas ensinar eu sei fazer bem, modesta parte. Mas para isso eu precisei fazer o quê? Lembra que eu falei? Não adianta Deus chamar e você não se preparar, você morre na chamada. Ah, Deus me chamou para ensinar, muito bem. Há 25, 27 anos atrás, Deus me chamou para o ensino cristão. Mas se eu não tivesse estudado e entrado para seminário, estudado, ler, buscar, estudar, eu não teria condição de estar aqui hoje e nem teria condição de estar enfiado numa sala de seminário. Porque ele chama e eu tenho que me gabaritar, porque senão eu morro na chamada. Mas aí já entra mais atento do que o Espírito, né? Lógico que não. Lógico que não. Porque se você tem a chamada, no meu caso, eu sei a minha chamada. Minha chamada é essa. Então, para fazer o que eu faço, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar muito, todo santo dia. Não para estudar até hoje, irmão. Quem entra nessa área aqui que eu entrei, que Deus, eu não entrei, Deus me colocou, é igual medicina. O médico bom, ele vai estudar até morrer. Ele nunca vai parar de estudar. Quem é chamado para o ensino cristão, ele nunca vai parar de estudar. Ele vai estudar até morrer. Advogado sempre consulta os livros para defender. A mesma coisa. Oi. Paulo também não foi ensinado pelo maior Gamaliel. E teve que se preparar para poder. 14 anos. Teve que se preparar Para poder sair falando. Então Deus vai chamar o quê? Os melhores, não os melhores no sentido de que é melhor do que o outro, os que estão preparados e capacitados. É esse que ele vai chamar. Terceiro, jejum e oração. Confirmação. A igreja responde não com pressa, mas com mais intercessão, assumindo a responsabilidade pela missão. Então, a gente ora, o Espírito chama e a igreja confirma a chamada. Só esse aqui Deus chamou para isso aqui, não vamos colocar ele para fazer outra coisa não, vamos colocar ele para fazer isso aqui. Porque Deus chamou para fazer isso aqui, então ele tem que fazer isso aqui até morrer. E quem é chamado para fazer obra missionária, irmão, ele não anda para trás que nem caranguejo. O missionário só anda para frente. Ele está num campo, para frente. Não para trás. Ah, não, eu vou embora para o meu país de novo, vou embora para o Brasil. Então não é missionário. Ele vem para cá, como acontece com alguns missionários, que eles vêm para cá de férias, para descansar, para rever os familiares, mas aí depois ele volta para o campo missionário. Por exemplo, um camarada que ele tem chamado para fazer um trabalho evangelizar a Índia. Irmão, a Índia é mais de 1 bilhão de habitantes. Ele vai morrer evangelizando a Índia. Eu não digo, vai ter que ir para outro país. Não, no mesmo país que ele está. Um missionário que vai para a Índia, ele vai morrer evangelizando a Índia e não vai conseguir evangelizar toda a Índia. Porque cada local da Índia é um dialeto diferente um do outro. Não é igual aqui o Brasil. Brasil, você sai daqui, você fala português em qualquer canto do Brasil. Na Índia, não. Na Índia, cada região é um dialeto. Então, o cara vai morrer evangelizando. Então, ele tem que continuar sempre para frente. Terceiro, imposição de mãos envio. A congregação transfere autoridade, apoio, despedindo oficialmente.
Então a obra missionária não é apenas programação, é a identidade inseparável da vocação eclesial, nossa vocação. Então o protocolo está aqui, ó. Esse é o protocolo. Irmão, qual é o protocolo para enviar a pessoa? Está aqui, ó. Jejum, preparação, confirmação e envio. Não precisa, irmão, não precisa fazer diferente, não. É só seguir segue o que está aqui, que vai dar certo. Não vai dar errado. Se a igreja colocar isso na cabeça, oração, o Espírito chama, a igreja confirma, a igreja envia e se responsabiliza, irmão, a obra missionária vai ser feita de maneira poderosa. Amém, meus irmãos? Avança aí. A primeira jornada de Antioquia à ilha de Chipre. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, que está escrito ali, né? O que está escrito ali? É Seleucia, né? Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Está lá em Atos 13:4, nós já lemos. Então lá, Seleucia, o ponto estratégico da Antioquia, ponto de partida. Então eles estavam na região da Antioquia, atravessaram o Mediterrâneo, aí vem para cá, lá, Seleucia está ali, ó, tá vendo? Aqui está no Mediterrâneo, para todo canto. Aí sai lá da Seleucia, Salamina, Pafos, e aí vai subindo. Então vê que Deus sabe o que faz, irmão. Ele escolheu Antioquia como estratégia missionária. Porque se fosse deixar por conta deles, sabe o que eles iam fazer? Não, como a igreja de Jerusalém é a igreja central, é o centro, vamos ficar aqui. Irmão, olha a dificuldade que eles teriam, meu Deus do céu. Não, eu vou levar vocês para um lugar melhor. Vou levar vocês para um ponto estratégico, Antioquia. E dali saíram fazendo a obra de Deus. Principal cidade comercial a leste do Chipre. Estratégia inicial, pregar na sinagoga judaica, tendo João Marcos como cooperador. Irmão, por que a gente insiste em querer fazer as coisas do nosso jeito? Vamos fazer do jeito que eles fizeram, que dá certo. Faz algumas adequações para caber no nosso tempo moderno, mas segue a estratégia. Não, agora o que faz? O pessoal fica fazendo reunião e mais reunião. Nós estamos de uma estratégia, nós estamos de um protocolo. Meu Deus do céu, está aqui, já está aqui, acabei de mostrar. Segue, adequa e segue o protocolo. Não, aí a gente fica inventando moda. Vamos fazer assim colar, vamos fazer. Chegou na década de 90, surgiu o tal do G12. Vamos fazer G12. E que G12, meu irmão? A ordem é: se prepara, se qualifica e vai. Não, a gente fica inventando moda. Cada hora é uma moda que esse povo inventa. É G12, é não sei o que. Segue o protocolo que vai dar certo. Pafos, a capital administrativa, a oeste, sede dos procônsul romano. Veja como é que Deus é inteligente. Ele coloca os caras em Antioquia sabendo de tudo. Cidade diversificada de população. Está de cara para o Mediterrâneo. Pode ir para as principais cidades do Império Romano, espalhando o Evangelho. Agora a gente muda protocolo, porque a gente acha que o nosso protocolo é melhor do que o de Deus. Avança. Confronto espiritual na capital de Pafos. Oposição, Elimás, o encantador. Falso profeta judeu que resistia à mensagem, procurando apartar da fé o procônsul. Representa as trevas e o engano. Então, eu já falei a vocês, irmão, que eu já falei para vocês como é que Deus enxerga o mundo. O mundo é uma trevas assim que a gente não pode ver a olho nu. Mas é treva densa. Treva densa. E nessa treva densa, os pontos de luz. Quem é os pontos de luz?
Somos nós. Tem uns pontos de luz que ele parece o resplandecer do sol para Deus. E tem uns pontos de luz que é aquela lâmpada 40. É por isso que o pessoal não gosta de me chamar para pregar por aí, meus irmãos. E tem uns pontos de luz que é aquela lâmpadazinha 40. Não está apagada, mas ela está com a luz bem fraquinha, mas ela está acesinha. Agora tem uns que reflete como o fulgor do sol. Por quê? Porque esses estão se preocupando com aquilo que mais importa. E o que mais importa? Fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos testemunhas. Qual é a vontade de Deus, pastor? Que a Bíblia fala, que a Bíblia está escrito. Que está escrito na Bíblia? Atos 1:8. O que está escrito? Leia. Não é isso aí em João. Também, lê os dois então. Lê lá em João, você está falando, e lê Atos 1:8. Atos 1:8, qual é o propósito? Sejam testemunhas. Mas o propósito maior é que nós sejamos servos. Esse é o propósito maior do crente. Ser servo. Jesus falou que a vontade do Pai é esta, é que crer naquele que ele enviou, está escrito. Sim, mas ele está falando de outra coisa, né? Eu estou falando que a vontade maior de Deus para nós é que nós sejamos servos e servos testemunhas. É para isso que nós somos chamados. Irmão, nós somos criados e salvos com um único propósito: ser servo de Deus e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Hã? Quando Jesus lava os pés dos apóstolos, dos discípulos, ele fala: seja como eu, seja servos. O testemunho de Paulo serviu para converter toda a guarda pretoriana. O sofrimento que ele passou. Cada um que ficava ali com ele Se impactava com a mensagem. Por quê? Porque é servo. Servo só sabe fazer isso, irmão. Servo não sabe fazer outra coisa. Servo só sabe fazer o quê? Servir. Então lá, o alvo. Qual era o alvo de Barnabé e Paulo? Esse camarada aqui, ó. Esse era o alvo deles. Era pregar para esse cidadão aí, o procônsul da cidade, Sérgio Paulo, varão prudente, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, se ele procurava muito ouvir, ele achou quem falava. Achou dois, Paulo e Barnabé, falando da palavra, porque o alvo deles era esse camarada aí, ó. Ele era tão seguidor daquele mágico que ele vestia a roupa do mágico preteriano. Exatamente. Aí você entende o poder da influência? Você não pode se aliar a qualquer pessoa. Eu conheço uma pessoa que durante 30 anos da vida dela foi influenciada negativamente por uma pessoa durante 30 anos. Essa pessoa influenciou essa pessoa pesadamente. Ela conseguiu fazer essa pessoa tomar decisões que, se essa pessoa não tivesse sob a influência dessa indivídua, não teria tomado. Mas como ela estava sob a influência dessa pessoa, ela tomou a decisão. Irmão, é isso aqui, ó. É aí que o Zezinho acabou de falar. O camarada, esse mágico do inferno, ele tinha tanta influência sobre esse camarada que ele queria até andar igual, se vestir igual. Aí de repente surge dois camaradas que querem arrancar ele da mão desse indivíduo. E consegue. Não, eu não sei, a Bíblia não fala. Então eu também não posso dizer se converteu ou não sei. A luz, Saulo e Barnabé, representa a revelação de Cristo, trazendo o genuíno ensino das Escrituras, que é o que nós precisamos, meus irmãos. As igrejas pentecostais, elas são carentes demais de pessoas que se dediquem a ensinar. A igreja tem que ser ensinada. Aí, irmão, vou dizer uma coisa aqui que vocês podem até se espantar, mas a igreja não precisa de pregação.
Porque o que significa pregação? O conceito de pregação é informação. Quando você está pregando, você está informando. A igreja já está informada sobre Cristo. Tanto é que ela já está informada, que ela aceitou essa informação e está aqui, servindo a Jesus. Do que a igreja precisa? Ela precisa ser formada. E quem forma não é pregação, quem forma é ensino. A igreja precisa ser ensinada. Porque ela só... Quer ver? Coloca aí Mateus 28, para ver, vou mostrar uma coisa para vocês aí. Mateus 28, que é bom a gente falar e provar. Ó, verso 20. O que a igreja tem que fazer? Aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todos os dias? Até a consumação do mundo. Ele não estava falando para o circo apostólico. Ele está falando para a igreja. Porque quem tem a obrigação de ensinar o caminho de Deus para as pessoas, somos cada um de nós aqui. Cada um de nós temos que ensinar as pessoas. Cada um de nós. Não é obrigação só minha ou dos obreiros. É obrigação de cada crente ensinar o caminho de Deus para as pessoas. Porque quando você está pregando, você está soltando as informações que ela não tem. Então ela não tem informação sobre Jesus. Então na pregação você informa ela. Informou ela, o Espírito trabalhou, agiu, pronto, ela vem trazida para dentro. Aí depois que ela se converte, o que tem que ser feito com ela? O discipulado, porque ela tem que ensinar ela aonde ela entrou e o que é ser crente. E aí depois ela é colocada na nave da igreja juntamente com todos os crentes para ser ensinado todo santo dia, porque todo santo dia ele tem um trabalho a fazer. E ele não vai ficar chamando o pastor toda hora. Ô pastor, eu estou aqui, já pensou, irmão, a cena? Você está lá evangelizando. Ô pastor, eu estou aqui evangelizando, mas eu não sei isso aqui. A pessoa que está lá te ouve falar, mas se nem ele sabe, como é que ele vai me ensinar um caminho que nem ele sabe, meu Deus do céu? Então é obrigação da igreja ensinar. Coloca mais um texto aí, João 5,39, Evangelho. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu não me conformo, irmão. Pessoas que não têm o mínimo apreço pela Bíblia, meu Deus. Tem que ler e consultar. Examinar detidamente. Tem irmãos que não têm um apreço pela Bíblia de jeito nenhum. Esse contexto. Tudo. É um desprezo pela palavra de Deus que me dá até medo de ver. Como é que uma pessoa dessa serve como testemunha? Me diz. Se ela não sabe nem para ela. É uma vergonha. Irmão, eu repito, se nós cuidássemos da nossa vida espiritual, como nós cuidamos da nossa vida material, olha, nós seríamos uns crentes poderosos. Porque a nossa dedicação com a nossa vida material é uma coisa de louco. Você faz tudo. Conheço o camarada que vai na igreja mundial, chega lá distribuindo óleo, clorina, um bando de pessoas, e depois está marcando o outro com aquelas cafeteiras na luz, o que ele aprendeu na igreja? Nada. Não é que, mas ele está na mundial. Não, lá eles também falam, ensinam do jeito, mas eles ensinam. Por que o cara, porque ele chega lá, irmão, de vez dele prestar atenção, não, ele fica viajando na maionese. Fica com a cabeça lá longe, lá, não sei aonde. Se amarra nos testemunhos que a pessoa conta lá. Eu
falei para ele, então, você acha que todo mundo vai receber ali, rapaz? Entendeu, meus irmãos? Então, olha lá, examinai detidamente. Eu digo isso aí porque o mundo tem uma sabedoria distorcida do que é a palavra de Deus. E quem tem a obrigação de tirar isso da cabeça deles? Quem ouve e aprende. Quem está lá encostado lá. Não, pera aqui que eu vou chamar meu pastor para te ensinar. É isso? É? A ordem foi essa? Não, pera aqui que eu vou chamar o pastor. Não. Ensinando-as. Quem é que tem que ensinar? Vocês têm que ensinar. Minha obrigação é vir aqui dar comida grossa, forte, para quando vocês estiverem lá fora, vocês dar a papinha para eles. Né? Chegar, vai para o inferno, mas diga para ele por que ele vai para o inferno primeiro. Além dessa palavra, não deve ser falada, né? Não, deve ser falado assim. Mas antes de falar que ele vai para o inferno, explica primeiro. Tem que explicar. O erro é, não, tu vai para o inferno, mas não explica nada para o cara fica perdido. Mas por que eu vou para o inferno, se eu sou uma pessoa boa? Ninguém tem a chave do inferno para mandar a pessoa. Ó, No livro de Tiago escreveu uma coisa muito válida para todos, aquele que não tem sabedoria, peça que Deus dá. E a sabedoria que vem do alto vai te explicar como falar, quando falar e de que maneira falar. pronto, meus irmãos, todas as ferramentas para nós foram dadas, todas elas. Se quer ver, coloca outro texto aí, Mateus 22, acho que é o versículo 39 também. Não é não. Volta aí. Volta, vai voltando aí. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Eu já te falo. Mateus 22. Versículo 29. Errei por 10. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: vocês erram por 2 motivos. Não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Isso é obrigação nossa. Conhecer o poder de Deus e conhecer as Escrituras, porque o nosso trabalho está lá fora. Nosso trabalho, nós estamos aqui hoje de manhã fazendo o quê? Seguindo o protocolo, meus irmãos. Nós estamos aqui seguindo o protocolo. Nós estamos aqui orando e consagrando. Esse é o primeiro protocolo. Estamos aqui orando e consagrando. Não adianta a gente olhar para o relógio e ver a hora passar, aproveitar esse tempo. Aproveitar, meus irmãos, aproveitar como se fosse o último da sua vida. Como se hoje fosse o último dia que você tem para aprender alguma coisa, para você sair lá para fora e falar para Jesus para alguém. É aproveitar o máximo de tempo possível. Volta lá para a lição. Então, nós temos que fazer isso. Nós quem? A igreja. É a obrigação da igreja ser luz e saber ensinar o povo. Porque o povo... Irmão, olha, irmão, se você começar a falar da Bíblia certinho, você prende a atenção das pessoas. Você prende. Eu digo isso por experiência. Quando o Testemunho de Jeová foi lá na minha casa tentar me evangelizar, nós começamos a conversar, não debater. Eu até falei para ele, nós não vamos debater, nós vamos conversar. Ele falou, tá bom, vamos conversar então. E ele começou a apresentar os textos para mim, e o que eu pedia para ele? Contexto. Tá bom, mas em qual contexto essa ordem foi dada? Por que essa ordem foi dada? Eles não sabem. Quando o Testemunho de Jeová vier conversar com você, ele vai mostrar para você lá, tenta achar aí, Jefferson, é Levíticos, que fala sobre o sangue. É que eu esqueço o capítulo, é Levíticos, que você não pode derramar sangue, não pode comer sangue. É Levíticos, agora o texto não me recordo. Vê aí, acha aí. É Levíticos. Que aí eles vêm falar da questão da transfusão de sangue, que não pode, porque o sangue é vida. Pronto, põe aí, Levíticos 17. Aqui, ó.
Falou mais o Senhor: falarão seus filhos a todos os filhos de Israel, diz-lhes: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que não degolar. É isso aí? Mas vai para o versículo exato aí. Do sangue lá, que não é para comer sangue. Não é comer, acho que é isso aí mesmo. Coloca aí, vai. Despegido, mais para frente. E aí? Aí põe no Santo Google que rapidinho aparece. Mas lá está dizendo o seguinte: olha, que a gente não pode derramar sangue, porque o sangue é vida. E lá eles entendem o sangue como alma. Aí você pergunta para ele assim: tá bom, mas por que esta ordem foi dada? Essa é a pergunta que você tem que fazer para ele. Tá? Por que Deus proibiu eles do sangue? Vamos lá, 17:14. Olha lá. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. Mas ele não está falando de comer sangue humano aqui, porque ninguém come sangue de gente, só os malucos. Ele está falando aqui do sangue de animais. Por exemplo, quem gosta de chouriço? Chouriço. Oxê. Chouriço é feito do sangue do animal, linguiça de sangue. Pela ordem não poderia comer o sangue do animal, porque o sangue do animal é a vida. Mas aí você pergunta: por que é que esta ordem foi dada? Acha outro texto, está aqui em Levíticos também, que ele não poderia comer a carne do animal no sangue da mãe. Está nesse mesmo texto aí. Aí você pergunta: por que a ordem aqui foi dada para não comer sangue? Porque isso aqui fazia parte do culto pagão. Fazia parte do culto pagão o comer sangue e oferecer a ídolos. Então Deus está tirando esta ideia, esta cultura de oferecer o sangue aos deuses. É por isso da proibição. Agora coloca aí, aonde não, põe aí, que não, você não poderia matar um animal e pegar o leite da mãe e fazer a carne dentro do leite. Hoje não tem o estrogonofe? Tem. E põe creme de leite. E creme de leite é o quê? Hã? Então vocês estão tudo pecando. Hã? Mas vamos achar esse texto aí. Pronto. A hora que ele achar a gente fala. Mas aí tem uma mesma ordem aí dizendo que não poderia pegar a carne do animal, matar o animal e pegar o leite da mãe do animal e fazer essa carne lá no sangue, fazer essa carne no leite da mãe do animal. Por que da proibição? Porque também o cordeiro também fazia parte do culto pagão. Porque fazia parte do culto pagão. Então Deus está extirpando a mentalidade pagã da vida do povo de Israel. Então por isso que ele deu essas ordens. Quando você pergunta isso para eles, eles não sabem. E aí eu fui perguntando para ele, aí chegou um momento que ele falou assim: Senhor Luiz, eu não sei. O senhor explica para mim? Eu explico. Aí fui explicar para ele: essa ordem foi dada porque isso aqui fazia parte do culto pagão e Deus estava expurgando a idolatria do meio do seu povo. Por isso que ele deu a ordem. Tem 3 passagens. Êxodo. Põe essa de Êxodo aí. Você tirou esse testemunho do queima-panela. O que é isso aí? Os queima-panela são os testemunhos de Jeová. Ah, sim. Não tirei não, porque ele não se convenceu, né? Ele não se convenceu, mas pelo menos eu coloquei uma semente lá dentro. Qual a semente?
Aí depois, quando eu expliquei para ele, sabe o que foi que ele disse? Ele falou, mas eu nunca ouvi essa explicação. Eu falei, pois é, começa a estudar os contextos que você vai entender. Pelo menos você planta uma sementinha lá dentro. Olha lá. Não comereis nenhum animal morto ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, ou darás a comer, ou venderás ao estranho, porquanto és povo santo, Senhor Deus. Não cozerás o cabrito com a leite da sua mãe. Por que ele está falando isso? Porque fazia parte do culto pagão. Irmão, você está lá no campo missionário pregando e essas questões aparecem. Teu filho está fazendo um relacionamento com o sangue que era passado na porta do povo de Israel. Não. Mas também Deus já está incutindo na mente deles que viria alguém que derramaria a vida ou daria o sangue por eles. Mas em primeira vista é a questão da idolatria. Em segundo, já incutindo na mente que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aqui, ó. Não cozerás o cabrito com leite da sua mãe. Por quê? Porque os pagãos faziam isso no seu culto idólatra. Então Deus está tirando da mente dele. Irmão, isso aqui aparece lá muito facilmente. E aí que você vai explicar o que para ele? Só que hoje no século XXI você vê que as igrejas, muitas igrejas, infelizmente, está trazendo toda essa cultura para dentro da igreja. Inverteu, né? Quer dizer que o que eu vejo, pastor Luiz? Mas pode comer estrogonofe sim, viu, meus irmãos? À vontade. E se quiser fazer hoje e trazer para mim à noite um pouco, faça. O que eu vejo hoje em dia, pastor Luiz, é que as igrejas estão seguindo a lei ainda. Mas a gente segue o evangelho, não é lei. A nossa lei é a lei do evangelho. No Testamento. Quem gosta de sarapatel aqui? Chouriço? Pode comer. Ô pastor, o senhor é doido? Não, pode comer. Por quê? Porque tudo que havia de se cumprir, cumpriu em Cristo. E quando Tiago falou lá, na decisão do concílio, a respeito do sangue, eles ainda estavam com isso aqui na mente. Porque ainda lá fazia parte do culto pagão a questão do sangue sufocado. Mas hoje, meu irmão, se tu quiser comer um sarapatel, coma. E coma sem peso na consciência. Nós podemos comer carne de porco? Mas na lei está dizendo que não pode. E por que nós comemos? Nós podemos comer estrogonofe? Mas na lei está dizendo que não pode. Porque isso, irmão, na hermenêutica nós temos dois termos que devem ser aplicados quando você está analisando um texto: descritivo e prescritivo. Descritivo, ele está descrevendo. Isso aqui é descritivo. Está descrevendo para uma situação dada. Prescritivo é o que você tem que fazer. A lei do amor é prescritivo, não é descritivo, você tem que fazer. Hoje, meu irmão, por que eu digo isso? Digo com toda a naturalidade. É claro que eu estou dizendo isso aqui com vocês, porque vocês estão comigo já, andando já há algum tempo. Agora eu não posso chegar aqui, sair daqui e falar isso na assembleia ali, ó. Senão eu vou arrumar problema para o pastor lá. E não sei se ele vai ter condição de explicar também. Mas aqui eu digo tranquilamente, com minha consciência totalmente limpa e tranquila. O que foi que se apresentou para Pedro quando ele acabou de almoçar, barriga cheia, o pão cheio, e foi lá para cima dormir? Se apresentou todos os animais que ele não poderia comer. Qual foi a ordem de Jesus? Mata e coma. Não. 3 vezes ele falou não. Na última ele falou: olha aqui, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Não torne impuro o que eu tenho por puro. Ele estava falando isso aqui em relação aos gentios, mas ele pega esse exemplo.
Então, meu irmão, se tu gosta do sarapatel com sangue, faça e coma à vontade. Era duas aplicações desse texto. Pronto. Mas isso não era simbólico? O quê? Dos animais, daquele da escola. É porque ele estava querendo que Pedro entendesse que o evangelho é para todas as pessoas, porque ele não queria pregar para gentil, ele queria pregar só para judeu. Então Jesus usa de uma metáfora para dizer, pode pregar para gentil também, rapaz. Ah? Então, você gosta de um chouriço? Gosta de chouriço, irmão Zé? Gosta? Pois coma, meu irmão. Eu não gosto daquele troço, eu acho ruim para danar. Coma gostoso, sem problema, sem... Eu comia há muito tempo na adolescência. Hoje eu nem sei se você encontra. Mas tudo isso, irmão, para explicar para vocês que a gente não pode ficar preso às amarras que não é para nós. Tem muita gente que tem preconceito com carne de porco. Pode comer carne de porco à vontade. Pode comer carne de porco à vontade. Coma. Põe lá o Jefferson da lição. Diga, mano. Sim, mas o porco, mas olha, eu não recomendo, por exemplo, você comer porco de criadouro desse povo que cria aí sem os devidos cuidados. Mas que dá lavagem, eu não recomendo. Mas a carne de porco que você tem hoje, o porco é tudo tratado, meus irmãos. Não vive em chiqueiro. Oi. Jesus tratou sobre isso. Quando Davi estava com fome, Sabe? Dos pães do propiciatório. Mas ele comeu. E Jesus está dizendo, ó, por que vocês estão aí com essa marra toda? E Jesus não reprimiu a atitude de Davi. Ele disse, ó, ele estava com fome e comeu e está tudo certo. Agora a gente quer ficar colocando a marra onde não é para colocar. Sábado? Ah, sim. Deus criou o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Pronto. Viver o evangelho é assim, irmão. Viver na boa. Ó. Autoridade espiritual sobre as trevas. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano. Está lá, a gente acabou de ler. Cheio do Espírito, a ação de Paulo não foi desse controle emocional, mas a autoridade divina dada pelo batismo do Espírito Santo. Irmão, deixa eu explicar uma coisa aqui, que hoje à noite eu vou fazer algumas recomendações a vocês, e entre elas é essa aqui. Irmão, Paulo, para mostrar, ele não estava descontrolado emocionalmente, mas ele falou com autoridade. Ele não gritou, não berrou, não fez nenhum escândalo, mas ele falou com autoridade. Por exemplo, um policial, quando ele vai abordar um cidadão na rua, como é que ele tem que ir? Ele tem que ir berrando, gritando, com ignorância, ou ele tem que ir como? Ele tem que ir com educação, com autoridade, voz firme. Ele dá o comando com voz firme, não gritando, não berrando. Esse seria o protocolo. Graças a Deus, de hoje, todos os policiais que me abordaram, até depois de crente, nunca me trataram sempre com educação, mas com voz firme. Dando o comando com voz firme. Isso é autoridade. Você mostra autoridade na sua impostação de voz. Não é gritando, não é berrando, não é feito doido. É na sua impostação de voz, é que você, por exemplo, um policial vai, ô meu senhor, será que o senhor pode aqui, por favor, ficar aqui? O senhor pode me dar uma licença que eu vou lhe revistar? É assim? Não, é com educação, voz forte, impostada, mostrando autoridade, ó. Cidadão, encosta ali, cidadão. Cidadão, vou te revistar. Cidadão, vou entrar no teu carro. Mas com autoridade. Então Paulo não precisou ficar gritando, berrando que nem louco para expulsar o diabo daquele homem. Ele falou com firmeza, com autoridade, porque ele tinha autoridade de Deus para dar aquela ordem. Tu vai ficar cego. Pronto, acabou.
Juízo divino. A mão do Senhor pesou sobre Elimas, resultando em cegueira física imediata, um reflexo de sua cegueira espiritual. Já estava cego mesmo. Aí acabou de cegar logo de vez. Mas tudo isso, meus irmãos, no poder do Espírito Santo. Mas ele ficou cego por um tempo, né? Por um tempo, depois ele voltou a enxergar. Autenticação: o Espírito confirma a mensagem, estabelece a autoridade dos missionários diante do poder imperial. Eu quero saber quem é que tem mais poder, se é o poder de um governo ou se é o poder de um crente. Quem é que tem mais poder, irmão? O crente, meu irmão. Nem o Trump tem o poder que nós temos. O poder que a igreja tem nas mãos é maior do que o poder imperial. O poder que a igreja tem nas mãos, ela pode cegar e ela pode deixar o camarada mudo, surdo, cego e do jeito que ela quiser. Porque ela tem um poder que não vem dos homens. Ela tem um poder que vem do Espírito de Deus, não é dela. É uma autoridade que vem do alto. Não é uma autoridade que nasce no homem, é uma autoridade que é dada por Deus. E a autoridade de Deus é maior do que qualquer mandatário do mundo. Qualquer mandatário do mundo. Por isso que a gente tem que se revestir todo santo dia. Porque quando a gente falar, meu irmão, o inferno tem que tremer. Quando a gente falar, o diabo tem... Irmão, nós tínhamos um irmão aqui, a maioria não conhecia esse irmão. Era o evangelista Florisvaldo. Aquele homem era um homem de Deus. Quando nós tínhamos a igreja lá em Piracicaba, nós fomos para lá e ficamos na casa da irmã que era responsável pelo trabalho. E o filho dessa irmã, ele toda vez que a gente ia lá, orava por aquele menino, aquele moleque caía endiabrado. E estava eu e o Edilson, nós tínhamos acabado de jantar e o moleque chegou, pumba, caiu lá, cheio de demônio. E tá lá, eu e o Edilson, sai diabo, sai diabo, sai diabo, o diabo nada de sair. Sai diabo, o diabo nada de sair. Irmão, o irmão Florisvaldo tinha ido na casa de algum irmão lá perto, e aí ele voltou. Irmão, ele não precisou nem bater na porta. Quando ele se aproximou na porta, o diabo, ele não falou nem uma palavra. Ele só bastou chegar perto da porta, o diabo foi-se embora. Porque ele sabia que não ia ter como resistir. Então, antes de tentar travar qualquer batalha, ele saiu fora. Irmão, é isso que nós precisamos. É dessas coisas sobrenaturais que nós temos na nossa vida, irmão. Não é falar só em línguas, isso é sobrenatural? É para nós? É para nós. Mas só a nossa presença tem que impactar, irmão. Tem uma passagem da vida de John Wesley. Ele foi numa fábrica, irmão. Ele nem abriu a boca. Ele só entrou na fábrica. E as pessoas começaram a gritar, a berrar e se agarrava nas colunas da fábrica, como que se o inferno abrisse ali e quisesse engolir eles ali. Isso é o quê? É o poder de Deus na vida da pessoa. Você acha que Martinho Lutero fez tudo aquilo ali porque deu na venta dele? Enfrentar um império religioso de mais de 1500 anos de história. Você acha que ele ia com a cara e a coragem? Chegar lá na porta da catedral lá, porque quando eles queriam chamar para o debate, as autoridades chamar para o debate, então eles colocavam na porta, chamando para o debate. Ele coloca 95 teses, combatendo ponto a ponto todos os desvios doutrinários da igreja imperial. Vocês acham que ele foi com a cara e a coragem? Ele acordou lá e na louca? Não. Ele foi no poder do Espírito de Deus. Todos, John Hus, o pré-reformador John Hus, morreu queimado. Morreu queimado. Você acha que ele morreu queimado porque ele quis colocar o nome dele na história? O homem que morreu queimado. Não, meus irmãos.
Ele só morreu queimado, pregando o evangelho durante a vida dele todinha, porque ele estava cheio do poder de Deus. Eu acho que vocês têm que comprar um livro chamado, da CPAD, esse livro, Heróis da Fé. Compre esse livro, ele é mais barato que uma pizza. Compre hoje, vai lá no Mercado Livre, Heróis da Fé. Vocês vão ver quanta história tem lá, impactante. Pronto, tem em PDF, mas a maioria não sei se vai saber baixar. Não souber, fala com o Jefferson ali que ele baixa para vocês no celular e vocês leem no celular. Ou no computador, não seja. Se não quiser, compre o livro. Eu gosto de livro físico. Mas tem essa facilidade, você baixa lá e lê no celular, no computador, onde você tiver. Você pegar João Crisóstomo. É João Crisóstomo? É João Crisóstomo. 89 anos, se eu não me engano. Os guardas pegaram ele, porque acusaram ele. Qual foi a acusação? Pregando o evangelho. Pegaram ele, colocaram numa estaca, 89 anos, irmão. Em volta as lenhas para meter fogo nele. E a pergunta foi: nega o seu Cristo e nós não te matamos. Olha a resposta dele: eu servi a Cristo durante toda a minha vida e Ele nunca me abandonou. Sabe o que ele falou? Ateia o fogo, porque quanto mais rápido eu morrer, mais rápido eu encontro com o meu Senhor. Você teria coragem, irmão? Irmão, você sabe que a morte por queimadura é a pior que tem. Nem a morte por afogamento é tão ruim quanto da... Apesar que eu nunca morri afogado nem queimado, graças a Deus. Mas eu suponho, porque a queimadura ela dói, irmão. Ela dói. Agora você imagine você estar lá vivo e você vê suas carnes se queimando até você entrar no estado de inconsciência. Que aí quando você entrou em estado de consciência, você não sente mais nada. Mas até você chegar nesse ponto, você sentir suas carnes queimando todinho, irmão. Teria coragem? Mas se tiver cheio de Deus, irmão, você tem coragem sim. Diga, taca fogo aí, porque quanto mais rápido eu morrer, mais rápido eu vou encontrar com o meu Senhor. Irineu de Leão. De Lyon, né? A gente fala de Leão, mas é de Lyon. Irineu de Lyon. Indo para o seu martírio, e a igreja orando para Jesus livrar ele. Aí ele soube, durante a viagem, alguém chegou e falou: a igreja está orando. Sabe aquela coisa, aquele entusiasmo de crente? Olha Irineu, a igreja está orando por você, aí Deus vai te libertar disso aí. Ele escreve uma cartazinha e manda para a igreja, exortando a igreja: por que é que vocês estão me atrapalhando de encontrar com o meu Senhor? Eu sou trigo de Deus para ser moído. Irineu morreu. Mesmo falou com Paulo para Meu irmão, só cheio de Deus. Isso vai acontecer no Brasil? Não creio que vá. Não creio. Nem no Brasil, nem em parte nenhuma do mundo. A não ser nos mundos muçulmanos e nos mundos socialista e comunista, isso acontece. Mas no resto do mundo, irmão, aqui no Brasil muito menos. E não creio que chegará a esse ponto também, como os irmãos. Não vai chegar a esse ponto não vai chegar. Porque até lá nós já vamos ser arrancados daqui. Porque a Bíblia diz que não há nenhum aviso, não há nenhum alerta. Então a nossa saída daqui vai ser numa normalidade qualquer. Não creio que chegará nesse ponto. Mas se chegar nesse ponto, é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje. Orando, jejuando e ouvindo a palavra. Para que se alguém afrontar a gente na rua, a gente ter a autoridade do Senhor para dizer: olha, mais vale obedecer ao Senhor do que aos homens. Então é por isso que nós viemos aqui. Não é à toa que a gente vem aqui, irmão. Não é à toa que a gente fica sem comer. O pessoal pensa que quando a gente fica sem comer, a gente está maltratando o corpo. Não é o corpo. O corpo não é nada, irmão. O corpo só é um veículo de manifestação da alma. O que nós estamos fazendo aqui é mortificando a nossa alma, não é o corpo.
E porque, irmão, jejum por jejum, o povo faz para emagrecer aí fora. Não tem lá, tem um que eles falaram de jejum intermitente? O pessoal faz. Bandido faz breve de fome aí. Está maltratando o corpo? Nada, ele está querendo reivindicar uma coisa. Mas o nosso caso não. O nosso caso, nós estamos aqui porque nós estamos mortificando a nossa alma perversa. A nossa natureza caída. Nós estamos fortalecendo a nossa alma. Não é a nossa carne. Nossa carne nós vamos fortalecer daqui a pouco. Quando terminar, vocês vão para casa de vocês, encher o barrigão, vai... Mas primeiro vocês estão fortalecendo o quê? A alma de vocês. Por quê? Porque é um tempo que você está tirando exclusivamente só para Deus. Você não tem outro objetivo aqui dentro a não ser isso aqui. Consagrar a tua vida, buscar o Senhor, se fortalecer, porque na hora que algum diabo se levantar contra você, você tem autoridade para dizer, sai para lá, diabo do inferno. E ele vai ter que sair mesmo. Mas o jejum, pastor Luiz, não é somente na igreja, né? Não, então, você é em qualquer lugar. Mas em qualquer lugar você jejua. Você pode ir no escola, qualquer lugar. Só que você concorda comigo que aqui é melhor? Porque aqui sua mente não está dividida. Sua mente não está dividida aqui, você só está fazendo isso aqui. Você pode consagrar durante a semana, no seu trabalho você pode. Só que tua mente está dividida entre Deus e o trabalho. E às vezes você vai focar mais no trabalho que você precisa mesmo do que naquilo que você está fazendo. Agora aqui não. Aqui nós estamos aqui exclusivamente só fazendo isso. Porque Jesus não ensinou a respeito do jejum. Exato. A maravilha da doutrina do Senhor. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. O milagre atraiu a atenção de Sérgio Paulo. Está vendo, irmãos, que quando o poder de Deus é usado lá fora, chama a atenção do povo. Como eu falei, você sai daqui lá para Paulista, vai lá no meio daqueles doidos lá, e você está lá pregando, falando, de repente Deus move você, fala para ele que ele vai ficar mudo até você terminar de falar. E o pessoal está lá vendo você falando isso aí, e o camarada literalmente fica mudo, não consegue falar uma palavra. E aí quando você termina, a boca dele se abre, ele começa a falar. Irmão, olha o impacto que isso vai causar. O que você fala? Aquele evangelismo e tal, a escola de samba. Mas ele acho que fez até um bloco, né? Não, está totalmente equivocado. Infelizmente, esse líder aí se perdeu faz tempo. A quilômetro de distância ele se perdeu. Ele é a dracma perdida. Ele se perdeu dentro de casa, infelizmente. Era um bom pregador, viu, meus irmãos? Você pega as mensagens antigas deles, mensagens poderosas. Hoje, só Deus. Irmão, você para evangelizar, você não precisa fazer esse tipo de coisa. Você vê como a gente muda o protocolo? Qual é o protocolo? Esse aqui. Orar, o Espírito separar, a igreja consagrar e a igreja enviar. Quando a gente muda o protocolo, sai essas loucuras aí. É grupo de escola de samba, só sai loucura, irmão. Só sai loucura. Porque você consegue atrair, porque você dá tudo o que eles querem. O que eles querem? Eles querem abraçar Deus e o diabo ao mesmo tempo. Então, é fácil. Então lá, o milagre atraiu a atenção de Sérgio Paulo, mas foi a doutrina, o ensino do Evangelho que produziu a fé salvadora. A conversão da autoridade máxima da ilha revela que nenhum nível social ou intelectual está além do alcance da graça de Deus. Nenhum ser humano está fora. Todo ser humano ele pode ser alcançado pelo poder do Evangelho. Qualquer ser humano. O Evangelho não foi dado para uns poucos. O Evangelho foi dado para todo ser humano. Agora, para isso é preciso que tenha pessoas pregando, anunciando esse Evangelho com autoridade para essas pessoas. Não há. A dinâmica fundamental da expansão cristã, o Espírito Santo inspira,
dirige, confere poder, abre as portas. O verdadeiro condutor da missão é o Espírito Santo. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos à multidão é resultado direto dessa obra sobrenatural. Ou seja, ele encheu aquele povo de poder e eles saíram dali falando do Evangelho. A igreja local ouve a voz de Deus, jejua, intercede, consagra e sustenta financeiramente os enviados. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ninguém aqui pode dizer que a luz divina não faz a obra evangelizadora. Ninguém. Ah, mas a igreja Luz Divina é a igreja parada no evangelho. Ninguém pode falar isso aqui da Luz Divina. Ninguém. Porque todo mês, o que nós fazemos todo mês? Inclusive esse mês nós conseguimos mandar R$650. Todo mês nós mandamos R$650 para missões Portas Abertas. O que a igreja Luz Divina não pode fazer, as Portas Abertas ela consegue fazer. Ela consegue preparar as pessoas, ela consegue mandar as pessoas para o campo e ela consegue manter as pessoas no campo. Portanto, a igreja Luz Divina, ela está cumprindo com a sua missão, sim, senhor. Nós somos a igreja da retaguarda. Nós somos a igreja missionária da retaguarda. Mas nós estamos imbuídos em fazer missões. Nós oramos e contribuímos todo santo mês. Agora o que acontece, irmãos? Mas a igreja Luz Divina não serve para evangelizar. Irmãos, quem são os irmãos que qualquer trabalho que nós fazemos chega junto? Quem são? Mas o evangelizar que o irmão fala é só na igreja? Não, sair daqui para ficar evangelizando para aí. Sim, pessoalmente. Tá, mas quem são os irmãos que quando a gente faz esse tipo de trabalho aqui? De oração, de jejum, terceiro domingo nós vamos ficar aqui das 7 às 2. Quem são os linhas de frente? Aqui está na igreja. Não está evangelizando. Os cabeça branca, irmão. Os cabeça branca, a maioria são vocês idosos que estão aqui. De criancinha que tem aqui é eu, o Jefferson. Mas não está evangelizando. Calma. Eu tenho que ter estratégia de trabalho, irmão. Eu não posso maltratar a igreja. Se eu falar assim, meus irmãos, nós vamos fazer evangelização, eu tenho certeza que os cabeça branca vêm. Mas eu vou pegar esses irmãos aí. O mais mocinho que tem aqui tem 87 anos. Mas respondendo o que o Benito está falando lá, eu sou um missionário indiretamente. Sim. Eu estou sustentando quem vai para o... Sim, nós somos a igreja missionária, nós somos a igreja missionária da retaguarda, que oramos e contribuímos. Agora aqui, eu não vou pegar esses irmãos sendo o mais mocinho, 87 anos, por exemplo, no verão, um sol lascado, e sair por aí andando. Mas aonde a pessoa for... Calma, Neri, calma, deixa eu molhar o bico. Não dá essa condição mais, irmão. Isso se chama prudência. Prudência, eu não vou pegar, irmão, vamos evangelizar. Semana passada, irmão, o frio da miséria que fez. Não, vamos evangelizar, não, vou pegar vocês para evangelizar. Qual é a consequência imediata dessa irresponsabilidade minha? Alguém pode cair duro, pode subir pressão, aí o espírito tem que andar com essa igreja, vai tacar o pau no pastor. Isso se chama ser prudente. Se eu venho cá, quebra a perna, ele vai. Então o que eu faço, irmão? O que eu não consigo fazer lá fora, eu reforço os trabalhos internos. Por quê? Porque eu sei que são coisas que eles aguentam fazer. Vir aqui, orar, cultuar, ficar uma parte do tempo em consagração, que nós vamos até meio-dia, terceiro domingo nós vamos até 2 horas da tarde, mas sempre tem um café aí para ninguém passar mal.
Então o que eu reforço? Eu reforço os trabalhos internos, porque eu sei que vão conseguir fazer sem pesar, irmão. Mas isso não quer dizer que a Igreja Luz Divina não faz o seu trabalho. E no dia a dia, cada um de vocês lá tem a oportunidade de pregar para alguém. Aí sim, isso que eu queria falar. Pronto. Mesmo que a gente não saia aqui pelo bairro, aqui, mas no dia a dia, a oportunidade de vocês pregar, falar para os outros, está lá aberta. Agora o que eu não posso é pesar. Fala, Jefferson. Se cada crente trouxesse um membro da sua família, a igreja estava cheia. Eu achei. Pronto. Nós somos mais ou menos em 30, 40. É. Dobrado umas 60. Já é o suficiente para a igreja. Hã? A família não quer. Não, outra coisa, mas se nós cumprimos isso aí, que já está. Porque qual que é o protocolo de evangelização, irmãos? Jesus. Calma, o protocolo de evangelização é: comece por onde? Comece pela Judéia. Ou seja, comece dentro da sua família. Fulano. Uma hora ele vai cansar, vai dizer: não, mas deve ser alguma coisa de bom mesmo, vou lá para ver. Depois a gente sai avançando. Amanhã depois, irmão, quando tiver uma força maior, de pessoas mais novas, mais robustas, né? Às vezes o irmão fala que eu estou desprezando. Irmão, não é questão de desprezar os irmãos, não. É questão de cuidado e zelo. É isso. Mas amanhã depois, quando tiver um pessoal disposto, mais novo, aí é outra história. Aí é outra história. Hoje não, hoje eu não posso fazer isso. Porque eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado com vocês e tenho que ter cuidado comigo também. Porque eu posso trazer um problema para dentro da igreja que a igreja não tem suporte para aguentar esse tipo de problema. Então o que eu faço? Eu reforço os trabalhos internos. Porque eu sei que é o trabalho que vocês vão fazer e aguenta fazer. Agora, isso não quer dizer que nós não estamos fazendo nosso papel. Nós estamos fazendo nosso papel, sim. Terceiro domingo, nós vamos recolher a oferta de novo e vamos mandar para o campo missionário. Toda terça-feira nós estamos aqui fazendo o quê? Orando, e quando nós oramos, nós estamos orando pelos missionários que estão no campo, pela igreja perseguida que está no campo. Então, nós estamos imbuídos na obra missionária? Sim. E nós estamos imbuídos na evangelização? Sim. E cada um de vocês tem a oportunidade de evangelizar as pessoas por aí afora. Então ninguém pode, mas Luz Divina é a igreja que não sabe de nada, irmão. Os missionários obedecem ao chamado, enfrentam a resistência, pregam a palavra e fazem discípulo. A missão gentílica provou que o evangelho avança quando há perfeita sintonia entre a direção soberana do Espírito e a retaguarda ativa da igreja e a coragem dos missionários. O que é que nós somos? Nós somos a retaguarda dos missionários que estão no campo. Esse é o nosso trabalho, de sermos suporte para eles que estão enfrentando lá os perigos que nós não temos condição de enfrentar. Os perigos que nós não temos condições de enfrentar, os desafios que nós não temos condições de enfrentar, eles estão enfrentando por nós. Mas isso não quer dizer que a gente tem que lavar as mãos, não. A gente faz o quê? A gente ora e contribui para eles continuar esse trabalho que nós somos chamados. E aí, para encerrar essa lição de hoje, o chamado continua em andamento. Assim como em Antioquia, a missão moderna começa com oração, jejum e a sensibilidade à voz de Deus. Esse é o protocolo que nós temos que seguir e que nós estamos fazendo, cara, orando, jejuando, tendo a sensibilidade. Qual foi a nossa sensibilidade aqui? A nossa sensibilidade aqui foi: nós não podemos ir, mas nós podemos enviar. Nós podemos enviar como? Oferta. Então ninguém pode falar que a Luz Divina não está envolvida com a obra missionária. Nós estamos seguindo o protocolo que foi dado. Oração, jejum, sensibilidade à voz de Deus e o envio. Quem é que faz esse envio para nós? A missão Portas Abertas, que estão enviando pelo mundo os missionários e mantendo os missionários pelo mundo. E ainda há povos não alcançados. O Espírito continua chamando a sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e enviar? Essa é a pergunta. Nós cá
nós respondemos: estamos. Por quê? Porque nós estamos fazendo a nossa parte dentro dessa obra missionária, que nós somos chamados para fazer. Se nós não podemos ir, mas nós podemos apoiar aqueles que estão se oferecendo e estão indo para fazer essa obra. Amém, meus irmãos? Mas, como ele diz, hoje